gravação, né? É basicamente a mesma aula que a gente viu do conteúdo, né? Passei para a primeira turma antes da de vocês, das 2 das 14 às 16. Então eu passei o mesmo assunto, então já joguei a gravação da aula, tá? Mas hoje a gente não vai ver a gravação. E a gente queria colocar aqui essa parte, mostrar para vocês do leitor que eu não mostrei para eles, né? Das aplicações. Tá? Então aqui no Leitode, essa parte de aplicações, ele já começa aqui com volumes, tá? Então quem não assistiu, opa, quer falar, né? Quer como falar um pouco mais alto? Ah, tá. Eu que seja por conta aqui do microfone, mas vejam aí o áudio de vocês, tá? E a proximidade também deve ser, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então aqui a parte do capítulo 6, né? Do Leitode, ele já trata aqui de volumes, tá? Beleza, então vamos lá. Trata de volumes. Então, na aula passada, que eu deixei só a gravação para vocês, eu só expliquei um pouco mais sobre a área, né? No caso, a gente viu a área abaixo da curva, né? E faltou ver a área entre curvas, né? Ou seja, se eu tiver uma função e a outra função, eu posso ter a interseção entre as funções e calcular ali a área entre essas curvas, ou não ter interseção e calcular em um certo intervalo, né? Aqui o volume, ele explica bem detalhadamente, né, como chegar a essa integral a partir ao chegar ao volume a partir do limite do somatório das áreas, tá? Somatório das áreas. Então, esse somatório aqui, a gente sabe que é justamente a integral definida. Então, basta eu calcular a integral definida da área, né, com relação a x, certo? Só que não é tão simples assim, tá? Claro que a gente tem alguns, alguns, algumas definições para ver. Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Então, a definição para calcular o volume de um sólido, né, é a seguinte. Seja um sólido, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Seja um sólido S, tal que esteja entre planos perpendiculares, certo, ao eixo X, em A e B, certo? Ou seja, dentro de um intervalo, certo? E é justamente isso aqui. Ele fala. Ou seja, eu pego um certo sólido, eu vou pegando cortes desse sólido, né? Como se fosse, sei lá, fatias. Eu pego fatias desse sólido, certo? E vou num certo intervalo, né? Digamos que ele vem aqui no intervalo de A até B, certo? Que é justamente o que está escrito aqui. De A até B. Beleza? Então, são planos perpendiculares, ou seja, fatias bem fininhas, né? Ou seja, são fatias bem fininhas, planos, então posso calcular a área desses planos, né? Então, se a medida da área da secção plana S no plano perpendicular ao eixo X for dada por A de X, né? Ou seja, a função da área, onde A é contínua no intervalo fechado, então a medida do volume, né? Ou seja, tem como calcular esse volume do sólido, será dado por esse limite aqui, limite da somatória das áreas ΔX, tá? Somatório das áreas. Então, essa somatória aqui a gente sabe que é justamente a integral definida. Então, a integral definida da área, a partir da integral definida da área, a gente encontra o volume do sólido, beleza? Então, vamos lá. Aqui, né, a gente tem um cilindro.
aqui já tem uma certa noção, né, de como a gente já tem uma certa noção de como calcular o volume do cilindro, certo? O volume do cilindro é a área da base, né? A área da base, no caso aqui a circunferência, vezes a altura, ou seja, vezes isso aqui, certo? E se estivesse em pé, seria a altura. No caso aqui é a base, né? E aqui a área da circunferência. No caso aqui, o círculo, certo? Então, calculando a área desse círculo aqui vezes esse comprimento aqui, né, do cilindro, a gente consegue calcular o volume, certo? A partir do princípio de Cavalieri, né? A gente pega ali fatias, vários discos, né? Essas fatias de discos, e a gente vai empilhando um em cima do outro. E a gente, ao final, vai ter um volume, né? Então, esse volume é dito pelo princípio de Cavalieri, certo? Então, eu posso somar as áreas. Então, as áreas, a soma dessas fatias, ou seja, as áreas dessas fatias, eu vou obter o volume, certo? Só que a gente sabe, lá do ensino médio, né? Ensino fundamental também, que a área da circunferência é dada por πr ao quadrado, tá? Então, a área da base é justamente πr ao quadrado, certo? Esse é o principalmente, né? Desculpa. Esse é, a gente consegue ver intuitivamente que a área da base vai ser dessa forma, né? Dá para ver também demonstrando, né, essa formulazinha, mas esse não é o que a gente quer aqui por enquanto, tá? Nem dá tempo, tá? Mas sim pegar esse resultado que é a área da base de um círculo e substituir aqui dentro da integral do volume, certo? Então, a integral do volume vai de 0 a h, ou seja, é a nossa altura, certo? A altura é h, certo? E se a gente considerar aqui se a gente considerar o plano cartesiano, certo? Isso aqui configura o nosso hzinho. Então vai de 0, né, da origem até um h aqui qualquer, certo? Ponto h, beleza? Então a gente tem aqui essa distância vai de 0 até h, certo? Então, nosso limite de integração vai ser esse, de 0 até h, da área da base. Mas quem é a área da base? πr ao quadrado, certo? Então, aplicando aqui o teorema fundamental do cálculo, a gente vai ter que o volume é πr ao quadrado vezes h, certo? Isso aqui a gente sabe que o volume é calculado dessa forma, né, do cilindro. Volume do cilindro, beleza? Então, essa é a formulazinha que a gente chegou, né? Então, vocês observaram aqui que a gente chegou a essa formulazinha do volume do cilindro a partir da integração. Então, a integral da área da base. A integral da área da base, claro, dada a altura, né? No caso aqui, a altura do cilindro. Certo? Então, a altura do cilindro, a gente chega aqui, dada a altura, a gente chega ao volume. Já que o intervalo de integração vai de 0 até h. Beleza? Então, a gente consegue obter outros resultados, né? No caso, volume de pirâmide, né? De base quadrada, a gente consegue chegar a outros resultados utilizando essa integral sobre a área da base, tá? Área da base. Então, aqui a altura, né? Vem daqui até aqui, certo? Essa é a nossa altura, beleza? Da pirâmide. Então, a gente pode calcular, já que eu sei a área da base, né? Intuitivamente aqui, né, utilizando aqui meios algébricos, né, para encontrar a área da base, posso fazer isso aqui, né, para utilizar a área também desculpa, a área da base.
Então, ele chegou aqui, a área da base sendo S ao quadrado sobre H ao quadrado vezes H menos Y ao quadrado, certo? Usando os resultados possíveis, né? Ou seja, na verdade, ele utilizou aqui a comparação de duas razões das medidas, né? Das razões. Ou seja, usou semelhança entre triângulos aqui no caso. Mas dá para chegar a esse resultado aqui, que é 1/3 da área da base vezes a altura, né? Isso aqui a gente sabe que dá para ser calculado, né? 1/3 da área da base, que esse S é a área da base, né? Vezes a altura, beleza? Não dá para chegar a outros resultados utilizando aqui a integral definida. Mas o interessante que a gente pode chegar é alguns resultados utilizando métodos. Que métodos são esses? Esse daqui é o método do disco, tá? Ou seja, a gente pega pequenos discos, certo? De raio F, QCI, né? Esse aqui é o QCI. Então, F de QCI, né? Ou seja, são N raios, né? Que a gente vai pegando. E aqui, esses deltas e X é a espessura desses discos, né? Então, quanto menor a espessura, melhor, porque essa espessura ali, ele vai me dar o quê? Vai me dar a área, né? Se eu chegar bem próximo de zero, ele vai me dar apenas uma área, né? Uma fatia bem pequena, certo? Só que isso daqui, a gente sabe que a gente pode calcular como sendo o volume de um cilindro, beleza? Cilindro. Então, a gente pode pegar esses cortes, né, circulares. Então, se a gente pegar cortes circulares dessa maneira, a gente pode fazer o seguinte. Pode calcular os volumes, né, como sendo π vezes o F de xi ao quadrado delta xi, ou delta ix. Por quê? A gente pode pegar várias medidas, ou a largura, na verdade, a espessura é a mesma. Porém, esse π vezes a função ao quadrado é justamente a área da base, né? Já que a área do círculo é πr ao quadrado, certo? πr ao quadrado. π vezes r ao quadrado. Só que esse r aqui, como vocês podem ver, o raio é justamente essa função f de xi, certo? Então, eu vou ter raios diferentes, ou seja, porque eu vou modificando, né, o tamanho do raio. Então, se eu modifico o tamanho do raio para seguir ali a minha função, né, a medida da minha função, então eu vou ter que o meu raio ele vai variar. Então, se ele varia, ele vai seguindo ali a medida da minha função. Por isso que aqui é a função QCI. Delta XI continua sendo o mesmo, né? A gente vai pegar a mesma espessura. Então, disso aqui a gente tem uma somatória, né? Aplicando a somatória, uma somatória dessas áreas, desses discos, beleza? Então, esses discos aqui é um método que a gente tem de calcular o volume. Então, o volume pode ser calculado dessa forma. O limite, né, da somatória de π vezes uma variedade de raios ao quadrado, delta ix. Então, trazendo para a linguagem de integral, certo? Vai ser π vezes a integral de a até b de f de x ao quadrado dx. Por que o π foi lá para frente? Porque é uma constante, certo? A gente tem aqui o π aqui, né? O π aqui. E o π é da fórmula da área, certo? Então, esse π é uma constante, 3,14 aproximadamente, né? Com duas casas decimais. Então, se ele é constante, pula para fora da integral. O f de x ao quadrado é justamente o raio ao quadrado, né? Então, aqui pode ser qualquer função
ao quadrado, certo? E aplicado aqui no intervalo de A até B em função de x, beleza? O que quer dizer isso? Quer dizer que se a gente pegar qualquer volume, qualquer sólido que gire em torno do eixo x, a gente pode utilizar essa expressãozinha aqui para calcular o volume do sólido, tá? Então, seja uma função f contínua no intervalo, e essa função, claro, tem que ser positiva, tá? Em todo x do intervalo, esse S, que é o nosso sólido de revolução, tá? Eu não falei sólido de revolução ainda, mas ficou implícito, né? Então, eu tenho aqui uma função f, certo? Uma função f, e aqui eu tenho o plano cartesiano, certo? Abaixo desse gráfico aqui, né, dados os intervalos aqui de A até B, eu tenho uma área a ser calculada. Aqui eu tenho o eixo X e aqui eu tenho o eixo Y. Então, quando eu girar, tá? Vou colocar aqui outra cor. Quando eu girar essa figurinha aqui em torno do eixo X, certo? Ele vai me dar uma figura tridimensional, né? Ou seja, um sólido de revolução. E se vocês observarem, ele vai gerar vários discos desse tipo, só que de vários tamanhos, né? Deixa eu até melhorar isso aqui. Uma função. Certo? Ele vai me dar raios diferentes, né? Já que eu tenho aqui medidas diferentes chegando até a função em vermelho. Então, girando em torno do eixo X aqui, eu vou gerar um sólido de revolução desse tipo aqui, ó. A curva, né? E aqui algo desse tipo, tá? Então, aqui a gente tem que está girando em torno do eixo X, né? Então, a gente vai ter uma figura mais ou menos desse tipo, tá? Cortando aqui o eixo X. Vou até trocar aqui de cor para ficar fácil de ver que eu estou só girando em torno do eixo X, tá? Então essa daqui seria a figura, né? Mais ou menos seria a rotação dessa área aqui, né, da figura em torno do eixo X, certo? Então geraria um sólido de revolução, tá? A gente vai ver os exemplos depois. Então essa revolução em torno do eixo X, ele vai gerar esse sólido. Então, a partir dele, a gente consegue calcular o volume. Tá? E se vocês observarem aqui, ele vai gerar círculos com raios diferentes. Então, por isso que esse f de x aqui é justamente o raio, é a distância do eixo x até a curva aqui, né? Até a lateral, formando esses raios, certo? Diferentes raios aqui da nossa figura. Não ficou tão legal, mas é mais ou menos isso, tá? Então, esse sólido de revolução S, ele é obtido a partir da rotação efetuada em torno do eixo X, tá? Então, a região limitada pela curva da função pelo eixo X e pelas retas do intervalo, né, que configuram o intervalo, que é de A até B, ou seja, x igual a A, x igual a B, e se V for o número de unidades cúbicas do volume de S, então a gente pode calcular o volume como sendo a integral de π, ou π vezes a integral de A até B da função ao quadrado dx, beleza?
A gente pode calcular o volume dessa forma. Vamos ver um exemplo aqui, né? Olha só. Aqui eu tenho a função quadrática, certo? X ao quadrado. E a pergunta é, né, a questão quer encontrar o volume do sólido de revolução gerado pela região delimitada pela curva x ao quadrado, pelo eixo x e pelas retas x igual a 1 e x igual a 2, certo? Então vamos lá. Vamos ver aqui no GeoGebra. Vamos ver aqui no GeoGebra como fazer isso. Vou abrir a janela 3D, certo? E vou colocar aqui a função x ao quadrado. X ao quadrado. Tá lá, ó. Esse daqui é o nosso plano, né? Plano XY. Beleza? Vou até aumentar um pouquinho. Aí, esse é o nosso plano XY, certo? Por isso que aqui apareceu só em XY. Aí, eu vou calcular aqui. Calcular não, deixa eu ver aqui. Vou deixar assim. E vou fazer o seguinte. Vou selecionar esse ícone de ferramentas aqui, né? De comando, que é o superfície de revolução. Então, quando eu clicar nele e clicar aqui na minha parábola, ele vai gerar esse sólido aqui de revolução para a gente, ó. Tá? Beleza? Só que ele gerou o sólido em todo o intervalo, em todo o domínio, né, da função. Se a gente for diminuindo aqui, ó, vocês vão ver que ele está em todo o intervalo, certo? Vou aproximar aqui. Parece aquelas naves de Star Wars, né? Star Wars. Então aqui, ó, só que ele dá um intervalo para a gente, certo? O intervalo é de 1 até 2, certo? Só que se a gente for... Deixa eu colocar aqui o outro gráfico, né? A visualização. Se a gente for calcular a integral de 1 até 2 dessa função, vamos ver o que dá. Integral, aí vamos usar esse comando aqui, da função f de 1 até 2. E dou um Enter. Olha só, é apenas esse intervalinho. Então, essa área aqui, ela vai girar em torno do eixo x. Tá? Essa areazinha vai girar em torno do eixo x. Beleza? Só que aqui, na janela 3D, essa areazinha não vai aparecer para a gente aqui. Né? Não aparece. Tá? Como ela não aparece, não tem como a gente fazer essa rotação em torno do eixo x. Tá? Não tem como fazer. Então, a gente tem que desenhar, né, à mão ou de outra forma. O GeoGebra ele não faz essa área aqui entre esse intervalo, a não ser que a gente limite, né? A gente faça esse limite entre esses intervalos. Tá? Então, por exemplo, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui uma reta 1 até a curva. Não sei por que não está indo. Essa outra reta aqui. A reta que passa coincide com a reta x, certo? Aí eu vou pegar aqui e faço a interseção. Claro que isso aqui eu não vou exigir nada de vocês, tá? Vocês façam isso aqui. Beleza. Encontramos aqui. Vou apagar esse ponto aqui. Não tem nada a ver. E vamos... Deixa eu ver aqui. Se a gente fosse desenhar um polígono, né? Entre esses pontos.
Não é regular, é um polígono qualquer. A gente teria mais ou menos essa figurinha aqui. Beleza? Então, deixa eu colocar mais aqui para o lado. E deixa eu tirar esse sólido aqui de revolução. Apagar. Deixa eu tirar essa poluição toda aqui. Deixar só a nossa áreazinha. 10 pontos aqui também. Olha só. Essa daqui é a nossa área. Deixa eu voltar aqui. Certo? Utilizando essa ferramenta aqui que eu mostrei para vocês, que é superfície de revolução, clicando aqui na superfície, ela gera aqui para a gente esse sólido aqui, ó. Vendo aí? Deixa eu diminuir um pouco aqui. Então, esse sólido aqui, certo? A gente fez a revolução dele e ele mostra aqui para a gente como seria, né? Claro que ele não dá todo fechadinho, né? Ele mostra para você, né, como é que ficaria dessa forma. Então, a nossa figura, nosso sólido de revolução, seria mais ou menos desse tipo aqui, tá? Claro que aqui eu tenho uma reta, né? Aqui, certo? Não tem uma curva, como a gente queria. Mas é basicamente isso aqui, tá? Que é formado o sólido de revolução. A partir dessa área, a gente gira em torno do eixo X e a gente obtém esse sólido de revolução. Beleza? Então tá aqui, ó. Tá aqui o desenho, né? Aplicação. Tá aqui mais ou menos como seria o desenho. E aqui essa parte em preto aqui, tá? Essa parte preto, ele está indicando que você tem que utilizar esse método do disco, né? Ou seja, aquela formulazinha inicial que a gente viu aqui. Essa fórmula, né? Ou integral para o cálculo do volume. Já que eu estou girando em torno do eixo X, beleza? Está limitado pelo intervalo AB em X. Então, nossa função lá, né, ignorando um pouco essa notação aqui, né, que é a notação bem matemática, né? Para quem é da matemática aí sabe que isso aqui a gente vê praticamente todo o curso, né? Essas notações aqui. Mas vocês vão ver muito lá em análise, né? Essa parte, essas notaçõezinhas aqui, em análise. Então aqui vai ser π vezes a integral de 1 até 2, que é o nosso intervalo, né? Já que x está variando aqui de 1 até 2, as retas que limitam a nossa área, né? A curva é x ao quadrado. Então tá aqui, ó. X ao quadrado, só que na nossa definição aqui, a função tem que ser elevada ao quadrado. Mas como a gente já tem x ao quadrado, então vai ficar x ao quadrado, né? Então, potência de potência vai ficar x à quarta, certo? 2 vezes 2. Então, aqui a gente tem que vai ser π vezes a integral de 1 até 2 de x à quarta dx. Só que a integral de x à quarta, né, soma 1 no expoente, 5, e divide por esse expoente, ou a soma desse expoente, que é 5. Fazendo a integral de 1 até 2, certo? Mas tem um outro porém, que aqui tem um π, certo? Esse πzinho, ele é constante. Então, a gente tem que colocar ele aqui fora. Beleza? Então, aplicando aqui a integral, vai ficar x à quinta, no caso é 2 à quinta, é 32 à quinta,
Pô, 32 desculpa. 2 à quinta é 32, então fica 32 sobre 5, beleza? 32 sobre 5. Vou ajeitar esse 2 aqui. Menos 1 à quinta, né? Que é 1. 1 quinto. Isso daqui é o teorema fundamental do cálculo. Isso tudo vezes π, né? Beleza? E o π está multiplicando aqui fora. Então, isso aqui vai dar justamente 31 π sobre 5. Ou 31 sobre 5 vezes π, tá? Não tem problema escrever dessa forma aqui. 31 π sobre 5. Beleza? Então, daí é nosso volume, né? E se não tiver a unidade, né? Por exemplo, centímetros, metros, quilômetros, a gente coloca como unidades cúbicas, já que a gente está tratando de volume. Beleza? Então, a gente utiliza aquele método do disco, né? Já que ele gira em torno do eixo X, gerando ali áreas, certo? Certas áreas. A gente também pode fazer em torno do eixo Y, tá? Em torno do eixo Y também funciona. Só que quando a gente faz em torno do eixo Y, a gente tem que colocar X em função de Y, tá? Ou seja, a gente tem aqui uma função x ao quadrado menos 1 igual a 20 menos 4y, né? Uma função implícita dessa forma, né? Então, a gente pode colocar tudo em função de y e girar em torno de x, tá? Então, a gente só troca aqui, né, os valores. Então, aqui o intervalo seria o intervalo de y igual a 1 até y igual a 3. Então, nossa integral, né, seria de 1 até 3, certo? Aqui o π continuaria multiplicando. E a nossa função seria a função x. Seria essa daqui em função de y. Então, seria a raiz de 20 menos 4y mais 1. Isso tudo ao quadrado, né? Que é a função ao quadrado. E como está em função de y agora, é dy. Beleza? Já que o intervalo está em y, a função está em função de y, então a gente integra com relação a y. Beleza? Basicamente, só alterei ali o intervalo, né? E é claro, se eu giro em torno do eixo y, eu vou ter aqui esse formato, né, de figura aqui, certo? Utilizando ainda o disco, né, o sólido por anéis ou disco, né, digamos assim. Já que a gente tem por corte, por disco e por anéis circulares, tá? Beleza. Aqui a gente tem um caso em que a gente tem uma área entre duas curvas, tá? Então essa áreazinha aqui é bem complexa, né? Para a gente calcular o volume dessa areazinha, já que ela está entre duas curvas, tá? Quando a gente gira em torno do eixo X, vai gerar vai gerar tipo um vaso, né? Vaso de flores, né? Ou algo do tipo. Então vai ficar digamos, uma parte oca dentro, né? Então essa parte aqui, ó, essa partezinha aqui, ela é oca, né? Então ela tem como se fosse um buraco aqui no meio, certo? Tem um buraco. Então girando em torno do eixo X aqui, a gente tem aqui essa figura aqui, um sólido de revolução, onde a gente tem um buraco. Porém, quando a gente tem um buraco no meio, né? A gente tem que fazer uma subtração para tirar esse volume, não é verdade? Então, fazendo uma subtração, a gente consegue tirar
esse volume. Ou seja, a gente faz o volume da peça inteira, do sólido inteiro, e tira apenas o volume do meio, certo? A gente exclui esse volume. Então, quando a gente exclui esse volume aqui do meio, já que a gente não quer ele, a gente quer só o restante, então a gente tem que fazer a diferença entre funções, entre os volumes, né? Entre os volumes, desculpa. Então a gente tem que pegar o volume que está abaixo dessa curva, certo? Da curva de cima, beleza? Que é justamente essa parte aqui toda. Então a gente pega a área que está abaixo dessa curva, né? E gira e encontra um certo volume. E depois a gente pega e calcula a área abaixo dessa outra curva aqui e encontra outro volume a partir dessa areazinha aqui, certo? E faz a subtração do maior e o menor, certo? Então aqui no caso a gente tem duas áreas e dois volumes a serem calculados, certo? A área maior, que é esta, e a área menor, que está em azul, tá? Beleza? Então aqui, né, tem um exemplo rápido aqui, né? Vamos calcular em função de y também. Mas vamos pular aqui um pouquinho. Eu quero justamente mostrar isso aqui para vocês, que é justamente a definição que eu acabei de falar, tá? Faltou um parêntese, né? Então aqui, se a gente tem duas funções contínuas no intervalo fechado AB, certo? Supondo que a função f seja maior do que a função g e a função g seja positiva também, né? Maior que zero, em todo o intervalo de f de x, ou todo o intervalo de x pertencente a AB, né? No caso é justamente essa figura aqui. A função f é maior ou igual que a função g, que é maior ou igual que zero, né? Beleza? Então aqui é mais ou menos essa ilustração. E aqui o x está nesse intervalo de A até B. Intervalo fechado, ou seja, é só nesse limite aqui desse intervalo. Então, se ela for contínua nesse intervalo, a gente consegue fazer isso aqui. Encontrar o volume em unidades cúbicas, né, do sólido de revolução, gerado pela rotação em torno do eixo x, né, que está delimitado pelas curvas f e g, e pelas retas x igual a A e x igual a B. Tá? Então, a notação do volume, né, seria o limite da norma de delta tendendo a zero, da somatória de I igual a 1 até N, de π vezes f ao quadrado menos ag ao quadrado, delta I x, né? Ou seja, trocando aqui a notação para integração, na verdade vai ser π vezes a integral de A até B de f de x ao quadrado menos ag de x ao quadrado, fecho parênteses aqui, dx. Então a gente vai pegar a diferença entre os volumes, né? Ou entre os quadrados das funções, certo? Claro que a gente tem que saber qual é a menor e a maior, né? Então, qual é a maior função aqui? Isso aqui eu falei na última aula gravada, né? Vou apagar isso aqui. Como saber qual é a função maior, qual é a função menor aqui? Já que eu quero fazer a rotação em torno do eixo x. Certo? Eu quero fazer essa rotação aqui, em torno do eixo x. Basta eu pegar uma reta imaginária aqui, né, paralela ao eixo das ordenadas, né, do eixo y.
aqui entrou primeiro aqui, né? A reta pegou primeiro nessa curva G. Então, essa curva G, ela é menor ou igual à curva F, certo? Que é a que saiu por último aqui, né? Que é menor do que a curva F. Então, se a curva F é maior, F de x, é maior ou igual que a G de x, então a gente tem que pegar a diferença entre elas, sendo a maior menos a menor, certo? Então vai ficar F de x menos a G de x, certo? A maior menos a menor, sempre, tá? Então a gente consegue ver fazendo somente essa reta imaginária aqui, beleza? Então vamos lá. Vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, aqui, ó, essa função. Duas funções, certo? Eu tenho uma reta e tenho um pedaço de uma parábola aqui, né? Então, olha só. A gente tem duas funções. A parábola, né, da função x ao quadrado mais 1, e a reta x mais 3, né, da função afim. Então, achar o volume dessa região, né, que está entre essas duas curvas, né? Primeiro, a gente tem que saber se tem interseção entre elas. E a gente vê aqui pelo gráfico que tem, né? Qual é a interseção aqui? É o ponto menos 1, 2, e aqui 2, 5, certo? Como é que a gente encontra a interseção entre duas retas, entre duas curvas? Basta igualar as duas funções, né? Eu faço x ao quadrado mais 1. Essa é uma forma, tá? É uma forma. Igual a x mais 3. Certo? Faço tudo do segundo para o primeiro membro, vai ficar x ao quadrado menos x mais 2 igual a zero. Ou menos 2, né? Menos 2, já que ficou menos 3 mais 1 menos 2 igual a zero. Aqui eu tenho a equação do segundo grau. Eu sei que isso aqui é a soma, esse aqui é o produto, né? E a soma, ela é dada por menos b sobre a. E o produto, ele é dado por c sobre a, certo? Isso aqui é lá do ensino médio, né? Ensino fundamental, na verdade, né? O 9º ano. Então, quem é b? Menos b é menos 1. Então, menos 1, menos do b aqui vai ficar mais 1. Então, vai ficar 1 sobre a, que é 1. 1 sobre 1 é igual a 1. Então, a soma é 1, certo? E o produto aqui vai ser menos 2 sobre 1. Ou seja, menos 2. Certo? Então, a soma é menos 2 e o produto é 1. Então, qual é o número que a soma dá 1 e o produto dá menos 2? Certo? Só pode ser 2 e menos 1. Certo? Porque 2 vezes menos 1 é menos 2. E a soma deles, 2 mais menos 1, é 1. Opa, aqui eu coloquei menos 1, né? Mas é menos 2, tá? Então, o produto e a soma. Encontramos. Bem lógico, né? Então, sabendo disso, sabendo que as raízes são 2 e menos 1, a gente pode fazer o seguinte. Vou apagar isso tudo aqui, né? A gente pode fazer o seguinte, transformar isso aqui no produto de dois monômios, né? No caso, vai ser x menos 2, já que o 2 aqui é positivo, a raiz, vezes x
mais 1. Aqui é menos, né? 1. Então, aqui é menos vezes menos mais, né? Então, vai ficar mais 1. Igual a 0. Beleza. A gente pode escrever como produto aqui de dois monômios. Tá? Então, como o produto é igual a 0, ou x menos 2 é igual a 0, ou x mais 1 é igual a 0. Certo? Já que o produto é 0. Então, daqui a gente tem que x vai ser 2, o x1, né? Ou o x, caso x2, eu vou colocar aqui, vai ser menos 1. Certo? Então, aqui a gente encontrou as duas raízes. Então, nesses dois pontos aqui, eu vou encontrar os meus pontos de interseção. Então, aqui, ó, em x igual a menos 1. Menos 1 daqui, ó. Então, vou encontrar aqui a interseção. E aqui em 2, vou encontrar a interseção aqui também, ó. Certo? Certinho. Então, daqui a gente já encontrou quem é nosso intervalo de integração. Só fazendo isso aqui. Quem vai ser? O intervalo de integração de menos 1 até 2. Beleza? A gente já encontrou o nosso intervalo de integração. É justamente a interseção entre as duas curvas. No caso, a reta e a curva, né? Beleza? Encontramos aqui rapidamente. Aí, basta a gente substituir aqui na expressão, né? Já que eu tenho a diferença dos quadrados das funções. E aqui, como eu falei para vocês, traçando uma reta imaginária aqui, quem vai ser a função menor e a função maior? A função menor vai ser a curva. A curva é a parábola da função g, né? Denotada da função g. E a reta, que é onde sai a nossa reta perpendicular aqui ao eixo x e paralela ao y, né? Sai na reta. Então, a reta vai ser f menos a g, certo? Então, quem é a f? F é a reta, certo? Então, a gente vai ter que fazer primeiro a reta ao quadrado menos a parábola ao quadrado, certo? Então, x mais 3 ao quadrado, abrindo essa expressão aqui, vai ser o quadrado primeiro menos o quadrado, mais o quadrado, duas vezes o primeiro e o segundo, mais o segundo ao quadrado, certo? Aí abrindo aqui essa expressão. Essa outra aqui também abrindo, né, vai ficar x à quarta mais 2x ao quadrado mais 1. Aí fazendo a subtração, o que que dá para fazer? Resulta apenas nesse polinômio, certo? De grau 4. Então, aplicando aqui a integral nesse polinômio, fica fácil, né? Vai ficar menos 1/5 de x à quinta, menos 1/3 de x ao cubo, mais 3x ao quadrado, já que simplifica aqui, né? Vai ficar x ao quadrado sobre 2. 6 dividido para 2, 3. Beleza? 3x ao quadrado. E aqui, 8x. Beleza? Já que a gente tem uma constante. Então, a gente tem aqui apenas que aplicar nesse polinômio aqui o intervalo de menos 1 a 2. Ou seja, aplicando aqui o teorema fundamental do cálculo. Né? A gente tem aqui o f de b menos o f de a. Certo? Isso, claro, multiplicado aqui, até esqueceu aqui de colocar o π. Certo? Aqui fora. Então, π vezes esses cálculos que têm que ser feitos, né? Então, fazendo os cálculos aqui, vai dar 117 sobre 5. Vezes o π lá de fora, vai ficar 117 quintos sobre, ou vezes π, né? Ou 117 π sobre 5, tá? Unidades cúbicas, beleza? Ou somente unidade, UC, né? O ponto C. Não tem problema abreviar, unidades cúbicas.
Beleza? Deixa eu ver o que mais que a gente pode ver hoje ainda. Vamos lá para... que tem aqui, não são técnicas, tá? Mas sim diferenças entre os métodos de como calcular o volume, tá? Então, tem como calcular o volume também se ele girar em torno do eixo Y, entre duas curvas, tá? Mas eu vou pular essa parte aqui. Tá? Depois a gente faz algum exercício. Então, aqui gerou aqui essa figura, né, em torno do eixo Y. Esse sólido. Através da resolução dessa areazinha aqui, ó, em torno do eixo Y. Beleza? Mas eu vou explicar aqui. Deixa eu explicar direitinho. Ó. Então, girando em torno do eixo Y, a gente vai buscar agora a interseção entre as curvas. Só que agora eu vou olhar aqui para o intervalo. Opa, é para esse lado aqui. O intervalo de integração com relação a y, certo? Então aqui a gente tem um ponto menos 2, menos 1. Então aqui vai ser menos 1, certo? E aqui a gente tem menos 3 quartos e 3 meios. Então aqui só pode ser... Tem aqui, certo? Os 3 meios. Então, o nosso intervalo de integração aqui vai de menos 1 a 3 meios, certo? Com relação a y. E é claro que se a função está toda em função de x, a gente tem que colocar toda em função de y. Então, aqui a gente tem duas funções que já estão em função de y, tá? Se não estiver, por exemplo, se estiver assim, y igual, sei lá, x ao quadrado menos 1, a gente tem que colocar em função de y, tá? Ou seja, passa esse menos para o outro lado, vai ficar y mais 1 igual a x ao quadrado, certo? Aplicando a raiz quadrada em ambos os lados, certo? A gente vai ter que x é igual a raiz quadrada de y mais 1, ou seja, a função inversa, né? Beleza? A função inversa. Então, a gente vai ter que aplicar a integral nessa função aqui. Mas aqui, como já está dado, né, facilitou a vida, certo? Então, a integral dessa função, como eu falei para vocês, vai ser π vezes a integral de menos 1 até 3 meios, né? Já que é rotação em torno do eixo x, do eixo y. Né? Aqui a gente pega a menor, né, vezes a maior. Aí aqui como é que a gente sabe quem é a menor e a maior? Como eu falei, traça uma reta imaginária agora horizontal, tá? A gente traça uma reta imaginária aqui, já que a gente está girando em torno do eixo Y. Se fosse em torno do eixo X, teria uma reta imaginária vertical, tá? Mas em torno do eixo Y é horizontal. Então, essa reta imaginária aqui que eu coloquei em vermelho, ela entra primeiro nessa curva aqui e sai nessa outra, certo? Só que essa primeira curva aqui é a nossa função g de y. E essa outra aqui é a função f. Então, ela vai entrar primeiro nessa função, certo? E depois nessa outra aqui. Beleza? Só que aqui ele tira, né? Ele tira aqui esse deslocamento, né? Ele desloca aqui, no caso, a reta x igual a menos 4, né? Então, deslocamento aqui de 4 unidades. Por isso que ele faz assim, 4 mais a função ao quadrado. E aqui também, 4 mais a função f ao quadrado, tá? Por isso que ele faz isso. Beleza? Então, tem um deslocamento ali, né?
Então, colocando aqui, né, as nossas funções ao quadrado, fazendo todas as operações que dá para fazer antes de integrar. Agora, integrando, né, a gente chega a essa primitiva. Aplicando aqui de menos 1 a 3 meios, a gente chega a 375 sobre 32 π unidades cúbicas, beleza? Não vou fazer o passo a passo porque não tem problema a gente passar um pouquinho aqui, tá? Mas tem algumas técnicas aqui que variam, né? Aqui no caso aqui ele já está calculando aqui o cilindro em si, né? Utilizando outro método. Mas vamos ver aqui, tem alguns exemplos, tá? Beleza? Aqui já é utilizando o invólucro cilíndrico, tá? O que é isso? Utilizando aqui. É basicamente utilizar a altura, no caso agora, ao invés de ser o dx, né? Delta x, vai ser a nossa f. F de x. Nossa função. E aqui embaixo, o raio agora que vai ser o raio, né? Vai ser o nosso x. Tá? Então, o raio é x e a altura vai ser o f de x. Tá? Então, nesses casos aqui, a gente chega a outra conclusão. Tá? E a gente pode utilizar, né, os invólucros cilíndricos a partir do comprimento do arco. Ou seja, comprimento do arco não, comprimento da circunferência. Tá? Então, por exemplo, vou voltar aqui um pouco. Aqui, quando a gente vai aumentando aqui a figura, a gente vai tendo vários raios, né? Ou seja, eu vou aumentando aqui os raios, certo? Só que a medida do comprimento da circunferência, a gente aprendeu lá atrás que é 2π vezes r, certo? 2πr, certo? Então, esse r aqui, como eu falei para vocês, agora é o nosso x, certo? Então, quando eu for calcular o volume, vou pegar vários comprimentos, né, de curvas aqui embaixo, né, no caso de circunferências, já que eu tenho aqui comprimento aqui diferente, né? Ou seja, vai formar um anel aqui em cima, né? Então, eu tenho comprimentos, raios diferentes. Então, esse x vai ser o nosso raio. Só que quando eu calcular o volume, eu tenho uma altura. Essa altura vai ser o nosso f de x, ou seja, o nosso y. Então, quando eu calcular o volume aqui, eu vou pegar vários comprimentos dessa base, né? Vários anéisinhos bem fininhos, certo? Circulares. E vou multiplicar pela altura, que é a nossa função. Só que aqui o nosso raio, eu falei, vai ser x, certo? Então, a partir disso aqui, a gente consegue encontrar agora o invólucro cilíndrico, né? Por invólucro cilíndrico, a nossa área. O nosso volume, desculpa, o nosso volume. Tá? Então, aqui, a gente pode particionar, né? Intervalo aqui em x1, x2, até xn. Opa, veio piscando tudo, né? Particionar, né? Então, a partir dessas partições, a gente pode concluir, né, algumas coisas. Então, aqui, a gente chegou que essa soma desse x1 e x menos 1 é 2m. No caso, é o comprimento ali dos raios, né? Beleza? Então, chegamos a 2mi, certo? Esse 2mi é justamente isso aqui que a gente quer chegar, tá? O 2π x vezes a função, certo? Então, essa definição aqui, né, nos dá outra forma de calcular o volume, certo? Sem calcular primeiro a sua área da base, né? Digamos assim. E esses invólucros cilíndricos,
eu só posso fazer essa formulazinha aqui, né? Essa integração, se a gente tiver figuras desse tipo, né? Ou seja, eu tenho uma abertura aqui no meio, né? Tem uma figura aqui onde eu tenho tipo um anel, né? Isso aqui é um anel, tá? Físico, tá? Vou falar de, vou trazer para o nosso mundo é um anel, né? Mas aqui, na verdade, são dois cilindros, né? Cilindro maior, cilindro menor. E aqui a gente tem vários pontos aqui, né, que coincidem com esses dois cilindros. E aqui no meio não temos pontos, né? Não temos pares ordenados, digamos assim. Então, a gente pode calcular, né, através dessa expressãozinha. Claro que seja a função contínua no intervalo fechado. Esse A tem que ser positivo, né? Ou seja, a borda, né? A borda menor, né? Tem que ser positiva. A função positiva do intervalo, em todo o intervalo, tá? Então, essa região limitada pela curva f de x, né? E pelo eixo y, e pelas retas que dão lá o nosso intervalo de integração, x igual a x igual a b, vai ser a, o volume, né, em unidades cúbicas do sólido S, tá? Beleza? Através da rotação em torno do eixo Y. Beleza? Então, vamos lá, vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo aqui, ó. A gente tem aqui uma curva abaixo, ou uma área, né, uma certa área aqui, abaixo da curva x ao quadrado, né, delimitada aqui pela reta do intervalo aqui. No caso aqui é x igual a 2 e aqui x igual a 0. Então, o nosso intervalo de integração vai de 0 até 2, beleza? Já que o ponto aqui é 2, 4. Beleza? Esse ponto aqui. Então, vamos lá. Então, calcular a região delimitada pela curva x ao quadrado, pelo eixo x e pela reta x igual a 2, certo? Que gira em torno de y, certo? Ou seja, ele vai fazer esse movimento aqui, certo? Girando em torno de y. Então, eu vou ter tipo isso aqui, um copo, né? Parecendo um copo aqui, beleza? Então, eu posso utilizar essa formulazinha, né? Digamos assim, do invólucro cilíndrico, tá? Que é isso daqui. Então, utilizando essa notação de invólucro, essa expressão de invólucro cilíndrico, a gente vai ter o seguinte. Lá no invólucro cilíndrico, a gente vai ter 2π, né, o intervalo de integração, vezes a integral de A até B, de x vezes a função, ou seja, x vezes y de y, certo? Já que a gente está girando em torno de y, beleza? Justamente essa notaçãozinha aqui. Na casa aqui é dx, né? Creio que aqui seja dx, mas vamos ver aqui. Então, olha só. Aqui a gente sabe quem é y, certo? Y é x ao quadrado. Então, trocando aqui y por x ao quadrado, a gente vai ter x ao quadrado. Opa, deixa eu ajeitar isso aqui. A gente vai ter x ao quadrado, certo? Vezes esse outro x aqui que já é da expressão do invólucro cilíndrico, né? Para calcular o volume. Beleza? Então, x ao quadrado vezes esse outro x vai ser
x ao cubo, beleza? O intervalo de 0 até 2 de x ao cubo dx. Só que aqui a gente está calculando com relação a x mesmo, né? Por isso que eu estranhei. Então aqui é com relação a x mesmo, tá? Que é x. Mas, porém, contudo, entretanto, né, a gente pode utilizar a mesma fórmula com relação a x, tá? Então aqui, caso, como a gente está calculando com relação a x, certo? Não necessariamente a gente tem que girar em torno do eixo x, né? Aqui está certo, né? Tá certo. A gente gira em torno do eixo y, porém, o intervalo é com relação a x, tá? É ao contrário, tá? Aqui, quando a gente gira em torno do eixo y, né? Utilizando aqui a fórmula do volume, vou voltar mais um pouquinho aqui, certo? A gente pega aqui essa figura aqui, por exemplo, e gira em torno do eixo y, utilizando aquela notação lá, aquela expressão do volume, vai ser π vezes a integral da função, né, ao quadrado, f de x ao quadrado, dy. Então, se a gente pega na direção de y, então a gente tem que pegar o intervalo de y. Então, vai ser um c e d aqui, por exemplo. Certo? Se a gente pega na direção de x, a gente pega o mesmo intervalo de x, né, com relação a x. Então, pega o intervalo de A até B. Beleza? Dx. Porém, nesse daqui é ao contrário. Nesse do invólucro cilíndrico, tá? Quando a gente for fazer a integral com relação a x, a gente tem que pegar o intervalo, ou com relação, girando em torno do eixo y, a gente pega o intervalo com relação a x. Se a gente pegar o intervalo, ou girando em torno do eixo x, a gente vai pegar o intervalo com relação a y. É ao contrário, tá? Agora que eu lembrei aqui, eu fiquei assim, por que isso, né? Mas vamos lá. Então é ao contrário aqui. Então, por isso que a gente continua derivando aqui com relação a x. Então vai ficar x ao cubo, né? A integral vai ser x à quarta sobre 4, né? Fazendo aqui a nossa, utilizando aqui o nosso teorema fundamental do cálculo, vai ser 2π, que é constante, vezes x à quarta, que é 2 à quarta, né? 2 à quarta sobre 4, menos f de b, né? Menos o f de a, que é 0 à quarta sobre 4. Só que 0 à quarta sobre 4 é 0. 2 à quarta é 16. 16 dividido para 4, 4. Só que 4, isso aqui vai ser 4, certo? 4. Esse resultado disso aqui, certo? 4 vezes 2π é 8π. Beleza? 8π unidades cúbicas. Tranquilo? Então, essa é outra forma de calcular o volume utilizando o invólucro cilíndrico, tá? Beleza? Aqui, ó, traz outro exemplo agora, a rotação. Deixa eu ver aqui se é a rotação em torno do eixo X mesmo. Ah, não, aqui continua a rotação em torno do eixo Y. Tá? Em torno do eixo Y. Continua aqui. Mesma anotação. Se ele traz um exemplo em torno do eixo X. Tá aqui, ó. Em torno do eixo X, né? Então, olha aqui, a curva, a mesma curva, né? O intervalo
de y delimitado pela reta y igual a 1, x igual a 2, e em torno do eixo, ou no caso aqui, em torno da reta, da reta da função constante, né? No caso aqui, menos 3. Então, o volume gerado, né, para calcular o volume gerado em torno do sólido gerado, né, por esse sólido volume, tomando os elementos das áreas retangulares, né? Isso aqui é bem complicadinho de fazer, né? Não é tão simples. Porém, basta eu utilizar aqui, modificar, né, a minha função. Então, olha só. A gente tem esses dados aqui de cima, certo? Só que a gente tem, já que estão em função de y, e quer que ache, né, o volume que gira em torno do eixo da reta y igual a 1, igual a menos 3, vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Que tem aqui a parábola quadrada. Deixa eu colocar outra cor, né? Para a gente finalizar aqui, depois a gente continua. Eu tenho a parábola. Não ficou tão bacana assim. Parábola. Aqui eu tenho a reta y. Opa. Reta y igual a menos 3. Está para cá para baixo, né? Menos 3. Certo? E aqui está delimitado pela x igual a menos 2. Certo? Então, que é a parte só positiva. Então, vem até aqui assim mais ou menos. Igual a 2, né? Ou menos 2. Igual a 2 mesmo. Então, ele quer justamente isso aqui. E é basicamente a mesma areazinha abaixo da curva que a gente queria. Certo? Só que agora ele quer que gire em torno desse eixo aqui. Caso o eixo é menos 3. Da reta y igual a menos 3. Então, girando em torno dessa reta y igual a menos 3, vai ficar algo mais ou menos desse tipo aqui, né? Vai ter um buraco aqui no meio. Vai ficar assim. Vou melhorar isso aqui. Vai ficar mais ou menos assim, né? Tá? Então, mais ou menos assim, ó, a figura desse tipo aqui. E aqui no meio passando a nossa reta menos 3, né? Y igual a menos 3. Beleza? Ficou bem esquisito, mas é mais ou menos isso aqui. Deixa eu ver se aqui ele coloca aqui pra gente. Ah, sim, ele coloca aqui, né? Tá aqui, ó. Ele colocou bem simples, né? Mas é mais ou menos isso aqui, certo? Então, o intervalo de integração aqui vai de 0 a 2? Não, né? E agora a gente vai estar girando em torno do eixo x. Então, a gente vai pegar o intervalo de y, né? Ao contrário agora, tá? Então, por isso que aqui a gente tem que colocar tudo em função de y agora. Então, se aqui a gente tem x, y é igual a x ao quadrado, né? Resolvendo aqui, né? Colocando em função de x, a gente vai ter mais ou menos raiz de y, certo? Só que a gente quer somente a parte positiva. Então, a gente vai ter x igual a raiz de
y. Beleza? X igual a raiz de y. Então, a gente vai trocar o x por raiz de y. Beleza? Então, lá na nossa formulazinha, a gente tinha o seguinte. Que era 2π de A até B do invólucro cilindro. É x vezes y, que é a nossa função, esse y aqui, tá? Dx. Só que aqui está girando em torno de x, né? De uma reta paralela a x, né? Essa reta y igual a menos 3 aqui embaixo, ela é paralela ao eixo x, certo? Então, se é paralela, a gente está girando também, digamos, em torno do eixo x, né? Na direção de x. Então, a gente pode dizer que a gente tem que fazer essa integração aqui. Só que tem um porém. A gente tem os deslocamentos, né, que foram feitos. Tá? Então, qual foi o deslocamento aqui? A gente tem que tirar esse deslocamento aqui, né? Beleza? Então, essa distância aqui, né, vai ser m mais 3, a distância aqui da nossa área até aqui. Beleza? É justamente o que está escrito aqui. mi mais 3 unidades. Tá? Então, esse invólucro cilíndrico, a gente tem que considerar o raio dele, né? Então, o raio externo do invólucro cilíndrico, a gente tem que considerar, tá? E o raio interno, né? O raio interno e externo. Então, a gente tem que ter aí essa diferença dos raios, entre os raios. Então, o raio aqui, esse raio aqui, vai ser menos 3, né? No caso, mais 3, tá? Mais 3. E aqui, o 2 menos o mi, né? No caso, vai ser a altura, ou a espessura, né? No caso, a altura aqui, é justamente daqui até aqui, né? Que é o 0,2. Beleza? Então, a espessura e o raio. A gente tem que tirar essa medida aí. A espessura e o raio é mais 3 e 2 menos a função é a espessura, né? Ou a altura do invólucro. Então, a gente vai ter 2π, né? Esse mi aqui vai ser justamente o y, tá? É justamente o y, já que a gente está pegando na direção de y. Então, vai ser y mais 3 vezes 2 menos raiz de y dy, tá? Então, fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai ter essa expressãozinha. E, é claro, colocando o 2π para fora, né, como constante. E a gente tem que fazer essa integral aqui de 1 até 4, tá? Eu não coloquei, né? Mas essa integração vai de 1 até 4. Por quê? Porque a gente tem aqui que é delimitado pela reta também, né? Y igual a 1. Né? Aqui na questão, aqui, ó. Pela reta y igual a 1, x igual a 2, y, e gira em torno de y igual a menos 3, certo? Então, essa reta y igual a menos 1 aqui, né? A gente tem que o intervalo dela vai até 4. Tá? Aqui é o 4. Então, vai de 1 até 4 em y, certo? Nosso intervalo de integração. Então, vai de 1 até 4, aplicando aqui a integral com relação a y, né? A gente encontra aqui 66π sobre 5. Tá? Então, é um pouquinho chato, né, de pegar esse quando está deslocado, mas eu não vou cobrar tantas questões assim de vocês quando eu desloco o eixo, tá? No caso aqui, a reta em que
a figura, né, a área vai girar em torno dessa reta, tá? Não costumo colocar questões desse tipo, mas pode ser que eu coloque, tá? Na lista de exercícios. Beleza. Então aqui, ó, já finalizou aqui essa parte, tá? Essa primeira parte aqui tem como calcular, né, também área entre duas curvas. Depois a gente vai para o comprimento de arco da função, tá? Vocês aqui a gente finalizou a parte de volume. Então tem duas formas, tá? Então no caso que se for na direção de y, né, eu vou ter que substituir aqui pela função, pela sua função inversa, né? Se for o caso de y, né, no caso de x, na direção de x, opa, aqui eu não alterei, né? Na direção de y, tenho que alterar o intervalo. Então, eu vou pegar o intervalo de y, tá? Então, é de C até D, né? Já que y pertence ao intervalo de C até D. Beleza? Então, a gente pega este intervalo aqui de integração com relação a y. Beleza? Eu acho que é isso. Acho que não tem mais o que colocar por hoje, né? E também já está bem avançado o tempo aqui. Beleza? Então, a gente viu bastante coisa, né? Então, não esqueçam, o cálculo do volume é simples, mas não tão simples assim. Eu tenho que saber qual é o meu intervalo de integração, se eu tenho que fazer a integração utilizando aqui entre duas curvas, né? Então, eu tenho que fazer a diferença entre essas curvas, né? Então, não é tão simples assim, não é tão trivial, né? Que a gente fala assim. Matemáticos, né? Eu não falo. Os matemáticos aí, crânios da vida, né? Então, a gente teve aqui, né, o cálculo de volume por sólidos, né, dos sólidos por cortes, discos e anéis circulares, tá? Beleza? Então, a gente, por corte, é o mais simples que tem, tá? Tem esses aqui, né? Por corte. Então, calculando a área da base, a integral com relação à base, né? Uma certa base, a gente consegue encontrar volume, beleza? E por anéis e por... Opa, sumiu aqui, né? Por anéis também dá para... Aqui eu coloquei como disco, né? Discos, anéis, é a mesma coisa, tá? Beleza? Aqui é anéis, na verdade, né? Ou invólucros cilíndricos, né? Invólucros cilíndricos. Beleza? Então, é isso. Dúvidas? Perguntas? Aí na próxima aula a gente já, eu creio que já dá para finalizar essa parte de aplicações da integral, né? Que é bem pouquinho, né? No caso é cálculo de volume, cálculo de área, a gente já viu, e o cálculo do comprimento do arco, né? Comprimento do arco de uma função, ou seja, a medida da função, né? A medida do arco em um certo intervalo, tá? Um certo intervalo de integração. Sempre assim, né? Sempre a gente vai calcular a integral definida no intervalo, certo? De integração. Então, só falta mais uma coisa para a gente, né? Sobre o cálculo de as aplicações, né? E aí, daí a gente passa para a parte qual é o próximo assunto? Coordenadas polares, tá? É um pouquinho mais, é um pouquinho trabalhoso, porém eu acho mais simples, tá? O chato ali é porque tem muita gente que não gosta de funções circulares. No caso, envolve funções circulares, né? Seno, cosseno, tá? Então, envolve aí seno e cosseno, beleza? Então, é isso. Nenhuma dúvida? A gente finaliza por aqui, então, tá? Muita coisa, senão a gente vai ficar
a cabeça fumaçando, né, de tanta coisa. Então vamos lá. Vamos tentar fazer os exercícios aí, não esperem lista, tá? Vão fazendo, tá? Peguem o Guidorize, peguem o Leitold e vão fazendo. Não esperem, tá? Então é isso.